O STF tomou duas decisões recentes que são fatais para Bolsonaro e também para os militares. E essas decisões terão consequências assim muito interessantes e divertidíssimas, principalmente para o Bolsonaro. Porque a ampliação do foro que está sendo discutida pelo Gilmar Mendes acaba com uma tese da defesa do Bolsonaro e toda a discussão sobre o fim daquela história do artigo 142 e do poder moderador das Forças Armadas já é uma pavimentação para as denúncias que vão ocorrer. E todos os militares envolvidos no 8 de janeiro poderão ser julgados no Superior Tribunal Militar, perdendo os salários, ou melhor, os salários indo para as esposas. Ou seja, Bolsonaro vai ficar ainda mais na mão da Michelle. E o Dino chamou os militares de subalternos. O que você acha dessa situação? É por isso que os militares estão em pânico com os julgamentos e o Bolsonaro é um subalterno cada vez mais na mão da Michelle? Se você curtiu essas duas decisões, deixa o like e se inscreva no canal. Essa informação que há uma preparação do terreno para os julgamentos dos militares foi trazida para nós pela Carolina Brígido do UOL. Porque o STF ele está se preparando para começar de fato os julgamentos mais importantes sobre o 8 de janeiro. Porque até o momento quem foi julgado foram os patriotários, foi o gado, mas mentores intelectuais, financiadores e de fato a alta cúpula da estrutura comandada por Bolsonaro, que buscou conspirar contra a justiça, conspirar contra os poderes, resultando no 8 de janeiro, ainda não foi julgado, porque eles têm algumas proteções e precisa ser tudo feito com muita calma, mas esse processo ou essa investigação precisa terminar o mais rápido possível. Enquanto ainda não está rolando o término da investigação, o judiciário se prepara. E o que aconteceu? Nós tivemos recentemente a decisão que ainda tá rolando, mas vai acabar, né? O STF já tem maioria, para acabar com aquela história de Forças Armadas com poder moderador, baseado no artigo 142 da Constituição. Que por conta de uma interpretação deturpada dos bolsonaristas, se houvesse um conflito entre os poderes, as Forças Armadas poderiam atuar como poder moderador. Inclusive, fazendo ali uma ruptura institucional. Com a decisão do STF, acaba essa interpretação amalucada. E agora, com o fim dessa interpretação malucada, a PGR vai poder denunciar todos os militares, incluindo o Bolsonaro. O Bolsonaro ele tomou uma na cabeça com a discussão que está ocorrendo no STF em contrapartida na discussão no Congresso sobre reduzir o foro privilegiado. O STF quer ampliar o foro privilegiado, mantendo o foro privilegiado para todos os ex-presidentes, incluindo Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro tem um argumento, o único argumento que falta, tá escuro porque tá desligado aqui. Ah, agora sim, agora eu tava achando estranho. O único argumento que o Bolsonaro tem é dizer que ele não era para ser julgado no STF, porque ele não tinha mais foro. E isso poderia acarretar em anulações dos processos do Bolsonaro. Então, com a ampliação do foro, Bolsonaro teria essa condição de ser julgado no STF se lascando. E agora começa a situação mais divertida. Porque todos os militares envolvidos no 8 de janeiro, mais o Bolsonaro, ou incluindo Bolsonaro, porque ele era um capitão, tendem a serem julgados no Superior Tribunal de Guerra, ou melhor, no Superior Tribunal Militar. Pelo seguinte, toda condenação na justiça que leva a uma pena superior a 2 anos, o Superior Tribunal Militar, o STM, pode julgar ou julga também esses militares. E qual é a pena máxima? A exclusão da vida militar. Uma condenação no STM é quase como uma pena de morte para um militar. Porque ele perde a patente, ele perde a vida militar e ele perde também os salários. E aí você vai falar, pô, mas não muda nada. Porque o salário acaba indo para a esposa ou para os filhos. Então, se o militar tiver ou não salário cortado, a família continua tendo aquela mesma renda mensal. Sim. Mas no caso do Bolsonaro, o salário dele vai para quem? Para Michelle. Para Michelle e também para a filha Laura. Ele tá desesperado porque ele fica ainda mais na mão da esposa. Que a gente sabe que esse casamento, ora, tá cheirando casamento de fachada. Tá com cheirinho de fachada, tá com cheirinho de separação. E todos os vencimentos do Bolsonaro podem ir para a mão da Michelle. Isso é humilhante. E por isso que os militares estão em pânico, porque eles não querem ser julgados no STM e perderam os vencimentos deles.
Tem um militar, o tenente-coronel Ronald Ferreira, que quando ele teve a oportunidade de abrir a boca, no depoimento lá em fevereiro, ficou quieto. Aí começaram a serem divulgados os outros depoimentos, ele viu que a batata dele assou, agora ele quer falar, não, eu quero falar. Pediu pro Alexandre de Moraes. E aí que o Alexandre de Moraes fez? Não vai falar. Você teve a sua oportunidade. Agora, se nós quisermos a sua colaboração, não colaboração premiada, se nós quisermos o seu depoimento, nós entraremos em contato com você. Até lá, aguarde o nosso retorno, aguarde o toque da Polícia Federal na sua casa e aguarde a prisão, como também o julgamento no STM e a perda do seu salário e da sua patente. Teve a oportunidade e perdeu. Paciência. E o mais legal de tudo foi a decisão do Flávio Dino sobre os militares, o poder moderador. Porque o Flávio Dino lá no voto dele, ele deu uma cutucada, ele cutucou. Flávio Dino, ele é gordinho, né? E todos os meus amigos gordinhos, eles sempre gostaram muito de cutucar, de espizinhar. Eu acho que baixou esse espírito zombeteiro no Flávio Dino, né? E ele quis dar uma cutucada. Por quê? Porque ele falou que as Forças Armadas, elas são subalternas aos poderes constitucionais. Ele poderia ter usado outro termo? Poderia. Mas subalterno é um termo pejorativo no âmbito militar. Pejorativo. Ele fez isso pra cutucar. Ele fez. E os militares ficaram furiosíssimos com ele. Furiosíssimos, porque ele rebaixou as Forças Armadas. Tem um general aí, que acho que já é da reserva, né? O Paulo Chagas. Ele é um influenciador e ele fez um texto. Ele fez um texto numa rede social imenso, né? E ele achou que ele ia intimidou nada, os bolsonaristas ficaram fulos com ele. Ele falou o seguinte nesse texto, ele comparou as Forças Armadas com um tigre, que não deve ser provocado, porque um tigre ele pode ser manso, mas ele pode atacar a todo momento. Uau, né? Uau, que tigrão! É um tigroso ele, todo tigroso, todo tigroso vestido de verde. Então o tigrão das Forças Armadas, se forem provocados, eles podem atacar. São ferozes, né? Ferozos. Muito ferozos. E ele tá falando que as Forças Armadas são muito mansas, com as decisões recentes que estão ocorrendo, porque eles vão se lascar todos. E os bolsonaristas, na postagem, começaram a descascar o cara, começaram a criticar, falaram, porque você teve a oportunidade, não fez nada, não sei o que tem, mostrando que os bolsonaristas abandonaram as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas estavam muito ligadas ao bolsonarismo. Porque o Bolsonaro se valeu das Forças Armadas para mostrar que ele era alguém patriótico. Eu sou patriota. Porque como ex-integrante das Forças Armadas, a minha função é morrer pela pátria. Então eu sou patriota, minha bandeira não é vermelha, minha bandeira é verde e amarela. Eu dou a vida pelo meu país. E havia toda aquela adoração dos militares, mas os militares abandonaram o Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro provocou um desgaste imenso à imagem das Forças Armadas. Por isso que eles querem que ele seja condenado. Se perder salário, melhor ainda. Então os bolsonaristas abandonaram, não sei se todos abandonaram, é muito difícil cravar todos, mas uma parte do bolsonarismo abandonou as Forças Armadas e hoje o bolsonarismo ele está caminhando para aquilo que nós falamos há muito tempo, que está acontecendo nos Estados Unidos também, como foi reportado recentemente, e agora finalmente a grande mídia começou a perceber que esse movimento de extrema direita tem um fator religioso. Hoje o bolsonarismo ele está bem mais ancorado na religião, porque é um movimento religioso, do que nas Forças Armadas e nos militares. Muito divertido tudo isso. Muito, muito divertido.